A Hora do Mal é o filme de terror mais impressionante do ano, não somente pela violência, pelos sustos, pela sensação de medo e pelo frio na espinha que o filme dá, mas na forma como esse conto de terror é minuciosamente destrinchado e contado, respeitando diferentes pontos de vistas em diferentes momentos, formando uma única história. Partes que se encaixam no final com perfeita harmonia, como se fosse a coisa mais fácil de se fazer nesse mundo. Mas fiquem tranquilos, porque esse vídeo aqui com a crítica de A Hora do Mal não tem spoilers, tá bom? Eu fiquei me perguntando ao longo do filme como que uma história triste, traumática e assustadora sobre o misterioso desaparecimento de 17 crianças numa cidadezinha americana e que ainda traz na trama temas como violência policial, vício em drogas e alcoolismo pode render um ótimo filme de entretenimento. Bom, o diretor e roteirista Zach Cregger é bárbaro, muito criativo e foi revelado com o terror de 2022, Noites Brutais. Você deve ter visto esse filme e, se ainda não viu, veja logo. Ali ele já brincava com a estrutura do roteiro no que diz respeito à narrativa e os pontos de vista revisitados por diferentes personagens, mas não no nível de A Hora do Mal, que segue a influência narrativa de Rashomon, o clássico do Akira Kurosawa, que popularizou essa forma de se contar uma história, de desvendar um mistério seguindo diferentes pontos de vista. Algumas pessoas vêm comparando com a estrutura de filmes como Magnolia, mas eu não acho que são exatamente núcleos ou tramas isoladas que acabam se encontrando inesperadamente. Até porque, antes da divisão de pontos de vista de cada personagem, o filme mostra grande parte desses personagens no comecinho de A Hora do Mal. Então é um filme que destaca diferentes pontos de vista de diferentes personagens e não diferentes núcleos dentro da mesma história. E como tudo isso forma uma única história, me vem mais à cabeça o estilo de Rashomon. E A Hora do Mal já começa contando que 17 crianças de uma única sala de aula desapareceram do nada numa madrugada exatamente às 2h17 da manhã. Apenas uma criança que pertence a essa sala de aula não desapareceu. Mas felizmente, o filme de verdade que você vai ver começa depois disso. Essa é só a premissa. E é uma premissa que parece ter saído de um bom livro do Stephen King, mas não, esse é um roteiro original do próprio Zach Cregger. Melhor ainda, não é um filme numa nota só, se apoiando somente na premissa do início ao fim, como faz, por exemplo, outro filme de terror da temporada, que é Juntos. Mas vamos falar sobre esse filme no próximo vídeo. E é um alívio, pelo menos para mim, que A Hora do Mal seja um filme de terror sobre o que acontece na tela, exatamente sobre aquilo que a gente está vendo. Ou seja, não segue o efeito A24 ou A24, que costuma explorar um terror psicológico que acontece muito mais na cabeça do protagonista ou da protagonista do que a gente está vendo na tela. A Hora do Mal não é sobre o trauma dos pais das crianças desaparecidas, nem sobre o trauma de algo que eles viveram no passado. E esse é um tipo de horror que vem educando uma geração como se não houvesse mais espaço para um tipo de terror como A Hora do Mal. Então, obrigado, Zach Cregger, por me trazer esse tipo de filme de terror de volta, visceral, consciente, real e não apoiado em metáforas. Enfim, em A Hora do Mal, culpa e trauma não são metáforas. Eu gostei muito do elenco, das atuações, a Julia Garner e o Josh Brolin estão incríveis. Mas tem uma atriz cuja performance é, na minha opinião, o melhor desempenho de uma atriz coadjuvante neste ano. É também, desde já, na minha visão, um ícone consolidado da cultura pop e dos filmes de terror.
Por isso mesmo eu penso até em breve em fazer um outro vídeo de A Hora do Mal, mas com spoilers para falar mais sobre isso, sobre a trama do começo ao fim. Mas continuando, eu gostei muito dos personagens e da forma como cada ponto de vista é conduzido por cada um deles. Cada uma dessas sequências termina de forma abrupta, com um gancho. Muitas vezes você imagina quais serão as atitudes dos personagens e o que eles vão descobrir. Só que o filme distorce muitas vezes aquilo que você estava imaginando e vai por outro caminho. Em diversos momentos eu fiquei até irritado quando acabava, uma sequência de um ponto de vista de um dos personagens, mas só porque eu queria mais, né. E de repente quando começa o outro ponto de vista, você vê que ele é tão bom quanto a sequência anterior. E quando tudo converge para o final eletrizante, tudo se encaixa de forma brilhante. É verdade que o filme vai se explicando até demais, mas eu acho que foi um quebra-cabeças muito bem montado, de forma paciente, muito bem desenvolvida, e o resultado final é bem coerente com o que a gente viu até ali. Engraçado que a premissa de A Hora do Mal me lembrou um pouco da premissa de um filmaço de 1975, dirigido pelo grande Peter Weir, que é Piquenique na Montanha Misteriosa, sobre o desaparecimento bizarro de algumas garotas nessa montanha do título. Só que o filme do Peter Weir não tem nenhuma recompensa, não explica nada. São dois filmaços similares em suas premissas, mas que desenvolvem caminhos e conclusões diferentes. No caso de Zack Cregger, suas ideias têm desdobramentos de apelo bem mais popular que o filme do Peter Weir. Como eu disse, A Hora do Mal é um ótimo filme de entretenimento. E esse final que eu citei brevemente gera uma correria insana. É como se a tensão dos personagens e da própria trama fosse colocada para fora de uma vez só. O Zack Cregger não tem vergonha de ousar e de passar ridículo, o que eu admiro muito num filme de terror ou de fantasia e até mesmo quando é ficção científica. Tem uma jogada interessante do roteiro nesse filme que ele abre e fecha com a narração de uma criança que a gente nunca vê. Mas tem um ponto que ela menciona que a cidade nunca entendeu o que realmente aconteceu. Nós, espectadores, temos o privilégio, do Zack Cregger mostrar e contar pra gente o que realmente aconteceu. Mas o interessante é que os personagens não sabem e só podem contar histórias e teorias. 2025 é um ano espetacular para o gênero do horror. E A Hora do Mal é um dos grandes filmes deste ano, e eu tenho certeza absoluta que a gente está testemunhando aqui o nascimento de um clássico do terror. Então eu fecho A Hora do Mal com 5 estrelas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Hollywoodiano, no vídeo de A Hora do Mal. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Se puder, compartilhe o vídeo porque isso vai me ajudar muito. É isso, pessoal, e a gente se vê no cinema.